Então tá bom. Então, boa tarde para quem está começando agora, para quem está chegando agora. Oi para todo mundo. Eu vou passar agora a apresentação. Vocês estão vendo, né, gente? A apresentação está tudo direitinho. Tá, pessoal? Então, assim, ó, a ideia para essa apresentação de hoje é dar uma visão geral de inteligência artificial generativa. Na verdade, não só de inteligência artificial generativa, mas de inteligência artificial em geral e como a gente poderia enquadrar a inteligência artificial generativa dentro dela e apresentar para vocês alguns conceitos também. Eu tenho observado que vocês todos têm diferentes backgrounds na área, né? Então, tem gente que já programa, já programa com RAG, tem gente que está começando, não conhece bem as terminologias. Então, a ideia é dar uma visão geral, dar uma passadinha nas terminologias, para que todo mundo possa aproveitar melhor esses seminários que vão ser cada vez mais específicos, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu acho importante a gente começar apresentando esse diagrama, que ele dá uma contextualização, uma visão geral da inteligência artificial. E eu acho bem importante, porque como a inteligência artificial ela ganhou mais ênfase bem recentemente com o ChatGPT, com o Deep Learning, com esses modelos grandes de linguagem, muita gente vê inteligência artificial como um sinônimo de inteligência artificial generativa, tá? E não, elas não são a mesma coisa. Então, inteligência artificial, em primeiro lugar, inteligência artificial generativa é um termo que a gente utiliza para designar essa inteligência artificial que gera material. Então, pode ser a inteligência artificial que gera texto, a inteligência artificial generativa que gera imagem, a inteligência artificial generativa que gera vídeo e assim por diante, tá? Essa inteligência artificial, em geral, não só generativa, tá? A generativa, ela está aqui dentro. A inteligência artificial, em geral, ela engloba duas grandes sub-áreas. A IA simbólica, que existe uma representação explícita do conhecimento. Então, a área, por exemplo, de inteligência artificial em educação, ela era muito baseada nessa inteligência artificial simbólica. Então, aqui a gente tinha, por exemplo, ontologias, representação de conhecimento, o processamento da linguagem natural simbólico, né? Aquele que a gente sabia, tinha modelos, não de redes neurais, mas que eram capazes de reconhecer as palavras, de dizer se eram verbos, adjetivos dentro de frases. Os sistemas baseados em regras, os sistemas especialistas baseados em regras, onde a gente tinha a representação de um especialista representada claramente na forma de regras ou sistemas de planejamento também, tá? Aqui a gente diz simbólica porque a gente tem uma representação que por símbolos que geralmente são compreensivos por humanos, tá? Essa IA aqui, ela era a que mais tinha, que era mais utilizada, mais conhecida, geralmente, principalmente na inteligência artificial aplicada à educação, antes do Deep Learning, ok? Ela tem a vantagem, como a gente tem essa representação explícita do conhecimento, a gente consegue entender melhor, e a gente tem geralmente um mecanismo de inferência, a gente consegue entender melhor como é que a inteligência artificial chegou
naquela solução, qual foi o mecanismo de raciocínio utilizado por ela e em qual conhecimento ela se baseou. Isso porque existe uma máquina de inferência, geralmente, e também porque existe uma representação explícita de conhecimento que é legível para humanos, tá? Do outro lado, a gente tem a IA conexionista, que ela é formada basicamente pelo aprendizado de máquina, ou a expressão em inglês também, machine learning. Então, por exemplo, a área de ciência de dados, ela usa algoritmos de aprendizado de máquina para a gente geralmente trabalhar com dados tabulares, aqueles dados que a gente pode representar numa grande tabela, geralmente de banco de dados, no arquivo CSV, né? A gente pode pensar, por exemplo, em dados que a gente poderia guardar numa planilha Excel, ok? Então, a gente tem colunas com os tipos de dados e cada linha representa uma instância. Então, a gente tem esses algoritmos que são mais da estatística, então, a gente tem regressão, por exemplo, e a gente também tem as redes neurais, que é um tipo de algoritmo específico, né, do aprendizado de máquina. Então, a inteligência artificial generativa é o nome geral que a gente dá para IA, que é capaz de gerar novo conteúdo, seja texto, seja imagem, seja vídeo, e que utiliza redes neurais artificiais, tá? Então, as redes neurais artificiais são um tipo de aprendizado de máquina, um tipo de algoritmo de aprendizado de máquina. Mais especificamente, essas redes neurais artificiais, elas são chamadas de redes neurais profundas, quando elas são muito grandes, com muitas camadas, a gente já vai ver isso um pouquinho mais adiante. Além disso, existe um tipo de rede neural profunda, que são os transformers, e esses transformers, né, são o tipo de rede neural utilizada pelos Large Language Models, ou seja, os grandes modelos de linguagem, que é a IA generativa baseada em texto. Mas agora, ela não é mais só baseada em texto, né? Ela é baseada em vídeo, e imagens também. Ela gera não só texto, mas ela gera também vídeos e imagens, tá? Então, o ChatGPT nada mais é do que um grande modelo de linguagem, que é uma implementação que utiliza transformers, um tipo de rede neural profunda, que é uma rede neural artificial, e, portanto, aqui a gente está falando de aprendizado de máquina e IA conexionista, tá? Lembrem, novamente, que a gente está aqui nesse cantinho da IA, e que a IA é tudo isso aqui, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão a mais que vocês queiram me interromper para fazer a pergunta de vocês, sintam-se à vontade. Alguma coisa que não ficou muito clara, tá? Então, gente, a IA conexionista, as redes neurais, elas são baseadas no funcionamento dos neurônios do cérebro. Então, o nosso cérebro humano, ele é uma rede complexa de neurônios que se comunicam entre si, né? Como se mostrou essa imagem aqui. Cada uma dessas bolinhas que vocês estão vendo aqui representa um neurônio, tá? E esses neurônios, eles se comunicam entre si através dessas sinapses, dessas conexões que eles têm entre eles, né? Passando correntes elétricas, sinais elétricos por essas conexões que eles têm por ele. Então, cada neurônio recebe sinais, processa e envia sinais para outros neurônios. E, assim, é nessa metáfora de neurônios interligados que as redes neurais foram inspiradas, tá, gente? Mas, assim, é uma inspiração muito abstrata, muito longe do que realmente acontece, porque o que acontece é cálculos matemáticos, e é isso que eu quero explicar para vocês agora. Quando a gente entende como é que funciona uma rede neural por trás, a gente consegue entender
por que ela alucina, por que ela é tão criticada, por que existe tantos receios, por que ela é chamada de black box, né? Ou caixa preta, porque não temos representação. Tudo é número. Então, aqui a gente tem uma visualização de uma rede neural artificial. Então, agora a gente saiu da rede neural humana do cérebro e a gente está entrando na rede neural artificial da inteligência artificial, dos LLMs, para a gente entender como é que funciona uma LLM, tá? Então, uma rede neural artificial, ela é formada por camadas de neurônios. Então, cada uma dessas bolinhas aqui representa um neurônio na rede neural artificial. Essa que está por trás do GPT, por exemplo, do chat GPT, tá? E por várias, cada bolinha, então, é um neurônio, e cada uma dessas colunas é o que a gente chama de camada de neurônios, tá bom? A gente tem 3 camadas que são muito importantes, 3 tipos de camadas importantes numa rede neural. A gente tem a camada de entrada, que é onde a gente passa a informação para a rede. A gente tem a camada de saída, que é a que a rede dá o resultado, e a gente tem as camadas intermediárias que fazem o processamento. Para vocês entenderem como uma rede neural artificial funciona, a gente vai tentar pensar num problema, tá? O nosso problema, ele é muito conhecido e, na verdade, nas disciplinas de graduação, a gente dá esse problema para a gente ilustrar como é que funciona uma rede neural artificial, tá? Então, o problema é reconhecer caracteres escritos à mão em imagem. Não sei se vocês sabem, mas existe uma base de dados de redes neurais, uma base aberta que está disponível online, que vem já com algumas bibliotecas de programação, que é o MNIST. Essa biblioteca, ela apresenta a imagem de vários dígitos escritos à mão, né? A fotografia de vários dígitos escritos à mão em preto e branco. E daí a gente pode utilizar essas imagens para a gente treinar uma rede neural para ela aprender a reconhecer dígitos, por exemplo, de uma placa de carro, certo? Então, aqueles pardais que tiram fotos e que depois reconhecem a placa do carro de vocês e mandam multinha, né? Isso é todo um sistema. Mas dentro dele, no servidor, a gente vai ter lá a rede neural capaz de reconhecer os dígitos, que deve usar um algoritmo muito próximo desse que eu vou aqui explicar para vocês, tá bom? Então, bom, em primeiro lugar, vamos falar como é que funcionaria essa rede neural, tá? O objetivo dela, cada imagem vai conter um único dígito, diferentemente da placa, que conteria vários dígitos, e daí a gente teria que ou ter um algoritmo que reconhecesse a placa inteira, ou, primeiramente, separar da placa cada um dos dígitos e passar para o nosso algoritmo. Então, aqui, cada foto, cada imagem contém um único dígito. Então, por exemplo, aqui a gente tem a imagem, é uma foto que tem o dígito 9, tá? E o que a rede neural vai fazer? Ela vai dizer, então, se aquela foto representa ou o dígito 0, ou o dígito 1, e assim por diante. Essa imagem, para essa imagem aqui, se a nossa rede neural estiver funcionando corretamente, a saída teria que ser 9, porque ela está reconhecendo o dígito 9, ok? Então, como é que funciona em primeiro lugar, tá, gente? Opa, deixa eu voltar lá, que a gente passou um pouquinho. Ó, em primeiro lugar, o que a gente tem que fazer, tá? Uma rede neural, ela só aceita números. Então, a gente sabe que uma foto, as imagens, né, dessa base de dados de dígitos, são imagens de 28 por 28 pixels.
E cada pixel pode ser representado por um número que representa o valor em tons de cinza daquele pixel, tá? Então, o que a gente faz, em primeiro lugar, para, né, trabalhar com a nossa rede neural? A gente tem que pegar essa imagem e transformar ela num vetor de pixels. Como a nossa imagem tem 28 por 28 pixels, aqui, ó, 28 por 28, então o que a gente pode fazer? A gente vai multiplicar 28 por 28 para a gente ter o número total de pixels da nossa imagem, tá? Então aqui eu vou voltar, ó, 28 por 28. Daí isso significa que a gente vai ter 784 pixels no total, né? 28 multiplicado por 28. Cada pixel é um número entre 0 e 1, representando o tom de cinza, onde 1 é o branco absoluto e 0 é o preto absoluto. E cada um dos outros tons de cinza é um número entre 0 e 1. Então, a gente cria uma transformação linear, né? Representa como um único vetor, e a gente vai passar, então, esse vetor de 784 pixels para a nossa rede neural, certo? Isso significa que a nossa rede neural, assim que ela chegar lá, eu vou parar a imagem novamente, vamos lá, ó. Ela tem que ter 784 neurônios na camada de entrada. Ela vai ter um neurônio para cada um dos pixels da imagem, tá? Isso significa que essa nossa rede neural, ela só é capaz de reconhecer dígitos de imagens 28 por 28. Ela não consegue reconhecer imagens maiores ou imagens menores. A gente teria que fazer transformações, então, se a gente quisesse utilizar essa rede neural, tá? Então, isso é uma outra questão importante. Então, cada um dos valores de cada um do pixel, que é um número entre 0 e 1, representando o tom de cinza, vai ser passado para um desses neurônios aqui, vão ser processados e vai gerar a saída, tá? Então, vamos ver aqui o restinho. Isso, claro, quando o nosso modelo já estiver funcionando e já estiver reconhecendo dígitos, tá? Outra coisa importante que está sendo mostrada na imagem aqui, que eu quero voltar para vocês, é que, na verdade, ele retorna um valor para cada um desses dígitos de saída. Então, como a gente tem 9 possíveis valores de saída, melhor falando, 10 possíveis valores de saída, que são os números de 0 a 9, ela vai ter 10 neurônios na camada de saída, certo? E o neurônio que é escolhido como saída mais provável vai ter um valor maior naquele neurônio. Então, isso significa que o 9, ele é possivelmente, né? Esse dígito aqui possivelmente é um 9, então o neurônio correspondente ao 9 vai ter um valor maior dentro dele na camada de saída, né? 0,97. Geralmente não é a 1 diretamente, mas é um valor muito próximo de 1 para o valor mais provável, tá? Existem diversos tipos de neurônios, melhor falando, de redes neurais. Esse é o tipo de rede neural para esse problema. A gente sempre tem que montar uma rede neural específica para o nosso problema, então isso envolve, né, um pouco de imaginação, um pouco também de empirismo, embora exista algumas guidelines, né, de números de camadas que a gente pode começar, mas geralmente a gente tem que fazer uns testes, tá? Gente, o que eu mostrei para vocês é caso a nossa rede neural já estivesse treinada, né? Ela já estivesse pronta, já reconhecendo dígitos.
Mas para que ela funcione adequadamente, é necessário uma primeira fase em que essa rede neural ela vai reconhecer, ela vai ser treinada, melhor falando, para reconhecer as imagens, para reconhecer os dígitos das imagens, tá? Então, existe uma fase que vem antes de tudo que a gente chama de treinamento. O treinamento nada mais é do que calibrar a rede neural, né, os parâmetros dela, os pesos dela, para que ela reconheça, no caso desse problema aqui, os dígitos o mais corretamente possível, tá? Então, geralmente a gente faz isso com determinadas taxas, utilizando determinadas métricas, como, por exemplo, a métrica de acurácia. Bom, então, como é que funciona essa fase de treinamento, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, a gente pega um dígito, a gente vai passando. Bom, aqui a gente ainda está falando a fase de previsão, tá? Melhor falando. Então, a gente pega o dígito, vetoriza num vetor, né? Vai passando pela rede, fazendo os cálculos, e ele fica com o valor mais alto naquele neurônio que corresponde ao dígito da imagem, tá? Então, aqui 2 corresponde a 2. Então, aqui ainda estamos falando de reconhecimento, tá? Vamos agora falar da fase de treinamento. Bom, além dos neurônios, um outro conceito muito importante é o conceito de pesos, que é representado pelas arestas que estão lá na nossa rede neural, tá, gente? Eu só vou voltar para mostrar para vocês aqui, ó. Cada uma dessas arestas aqui, na verdade, é uma representação visual de pesos, certo? Os neurônios, eles não existem fisicamente, né? E, na verdade, o que eles são vão ser resultados de cálculos nas camadas intermediárias ou a nossa entrada e a nossa saída na camada de entrada e na camada final, tá? Essas arestas aqui é uma representação que a gente utiliza para o que a gente chama de pesos em redes neurais, tá? Então, eles são representados por W, eles também são chamados de parâmetros. Vai ter um peso para cada neurônio de uma camada com cada um dos neurônios das outras camadas, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. Essa aqui é a camada de entrada, tá? Aqui a gente está vendo só as arestas que ligam cada um dos neurônios da primeira camada, da camada de entrada, com um único neurônio da próxima camada intermediária, ok? Mas o que a gente tem que ter em mente é que esses neurônios, eles vão estar ligados, eles vão ter arestas, ou seja, eles vão ter pesos, ligando eles para cada um dos outros neurônios dessa primeira camada intermediária. Tá? Então, não é só com o único neurônio, vão ser com todos, tá? Cada neurônio de entrada com cada um dos outros neurônios. Então, o que acontece, na verdade, gente? O valor do cálculo, eu falei para vocês que é tudo cálculo, tá? Então, o valor do cálculo desse neurônio aqui que a gente está vendo, ele aqui representado. Vocês conseguem ver o meu mouse? Conseguem, né? Alguém pode falar? Eu não, professora. Não consegue? Não. Deixa eu ver se eu colocando aqui uma apontadora laser vai funcionar. E agora? Ainda não, né? Nadinho. Agora sim. Agora sim, Oi, agora sim. vamos ficar com computadora laser, então. Então, gente, obrigada, viu, pessoal? Então, aqui, ó. Esse neurônio da entrada, ele vai ter um valor, que é o valor do primeiro pixel da imagem, mais do topo à esquerda, tá? Vamos dizer.
Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar o valor desse neurônio, né? Na verdade, é a rede neural que faz isso. A gente vai multiplicar o valor desse neurônio com o peso representado por essa aresta aqui, que a gente vai chamar de W1. Vamos dizer que o valor dele seja 2,07. Depois, a gente vai multiplicar o valor do pixel, desse segundo pixel da imagem, pelo valor desse segundo peso. Ele vai fazendo isso, então, para cada um dos pixels e peso, e depois ele vai somar tudo, certo? E isso vai ser o resultado desse neurônio aqui, tá? Mas o que vocês têm que ter em mente é que tem vários neurônios e várias camadas, então é um monte de cálculo. Na verdade, gente, é um pouco mais complexo que isso. Deixa eu rodar essa imagem aqui para vocês verem novamente. Ó. Então, o que a gente faz na fase de aprendizagem ele vai aprendendo a modificar a partir desses cálculos, né? E verificando quando a saída é diferente do valor esperado, ele vai modificando aqueles parâmetros que tem lá, tá? Esses aqui. Ele vai aprendendo os valores desses parâmetros. Só que, na verdade, tá, gente, para que isso não seja uma simples função linear, a gente utiliza uma função que a gente chama de função ativação, tá? E uma outra coisa que eu acho importante falar para vocês é que como a gente vai ter essa... Então, a gente tem os pesos que a gente multiplica pelos valores dos neurônios que representam as entradas. Então, são vários pesos por vários neurônios. Na verdade, o que a gente tem aqui é a multiplicação de matrizes. Por isso que muitos cursos, eu não sei se, por exemplo, vocês fizeram o primeiro curso do Andrew Ng, de aprendizagem de máquina. Andrew Ng é um dos principais nomes da inteligência artificial da atualidade, tá? Ele dava com MATLAB, porque no fundo o que a gente fazia lá no curso, quando a gente via redes neurais, era multiplicação de matrizes, tá? Então a gente fazia uma rede neural do zero, fazendo esses cálculos aqui à mão, utilizando multiplicação de matrizes. Obviamente, se vocês desenvolverem um modelo, vocês não vão fazer isso, vocês vão utilizar uma biblioteca pronta, TensorFlow, por exemplo, as bibliotecas de aprendizado de máquina, que vai fazer tudo para vocês. Vocês vão dizer quantos neurônios eu tenho de entrada, quantas camadas eu quero, quantos neurônios eu quero em cada camada, qual a função de ativação, vão citar vários parâmetros, e ele vai cuidar de todos os cálculos para vocês, tá? Até aqui, tá dando para mais ou menos entender, pessoal? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Então, a gente tem, como eu tinha falado para vocês, uma camada de entrada. Deixa eu mudar aqui, então, de novo para o meu apontador a laser. A gente tem a camada de entrada, a camada de saída e a gente tem várias camadas intermediárias, tá? Então, quando a gente tem muitas camadas intermediárias, nós estamos falando de redes neurais profundas, tá? Mas o que eu quero falar antes disso para vocês? Essa rede neural, que para nós é pequena, como eu tinha falado para vocês, a gente dá ela quando a gente ensina na graduação aprendizado de máquina e redes neurais. Então, ele é um probleminha pequeno e essa é uma rede neural pequena. Então, essa rede neural pequena, ela vai ter em torno de 13 mil pesos, né? Parâmetros a gente chama, considerando pesos e considerando o que a gente chama que é um neurônio, uns neurôniozinhos a mais que são bias, tá? Alguns parâmetros a mais que são os bias.
Então, imagina, só ela, que é considerada uma rede neural pequena, ela tem 13 mil parâmetros. Aqui, parâmetros, a gente é geralmente sinônimo de peso, que a gente viu como peso, né? Os valores que são representados por essas arestas aqui, tá? Agora, imaginem, gente, que uma rede neural profunda, um transformer, né, de uma LLM comercial, como a LLM por trás do chat GPT, ela tem trilhões, ela tem aproximadamente 1 trilhão de parâmetros. Loucura, né? Então, imagina o que é o tamanho de uma rede neural por trás de um chat GPT, né? Do modelo GPT, do chat GPT. Então, é por isso que eles levam meses, por isso que eles precisam de quase cidades inteiras de clusters de computadores. Bom, então, o que a gente vai fazer nessa fase de treinamento? Então, a gente passa para ele, olha, eu estou passando imagem 2 e eu quero que você prediga 2. Se por acaso foi predito 0, né, a rede neural fez uma predição de 0 no lugar de 2, a gente vai usar um cálculo específico chamado backpropagation, né? Um algoritmo específico com cálculos chamado backpropagation, que ele vai voltando e ele vai corrigindo esses pesos para a rede cada vez mais ficar próxima da correção certa e realmente na próxima vez fazer uma previsão de 2 para essa imagem e não mais de 0, como estava fazendo, tá? Então, a fase de treinamento nada mais é do que modificar os valores daqueles pesos, os valores daqueles parâmetros, para que no cálculo final a rede faça a predição certa. Então, quando a gente tem, lembrando, a gente tem a camada de entrada, a camada de saída de neurônios e várias camadas intermediárias. Essa aqui não é uma rede neural profunda, ela tem só 2 camadas intermediárias, tá? Uma rede neural profunda vai ter muitas camadas intermediárias. Aqui a gente está falando em centenas e milhares até de camadas intermediárias, tá, gente? Então, é isso que é uma rede neural profunda. Que bem que hoje em dia eu tenho observado que muita gente está utilizando Deep Learning como sinônimo de rede neural, tá? Deep Learning a tradução seria rede neural profunda, né? Ou aprendizagem profunda, melhor falando. E, assim, corretamente, uma rede neural profunda, ou melhor falando, Deep Learning, que é a abordagem que utiliza uma rede neural profunda, ela acontece só realmente quando a gente tem esse tipo de rede neural com muitas camadas intermediárias. Mas hoje em dia, vocês vão observar que muita gente utiliza como sinônimo, tá? Bom, e daí, o que é uma LLM, né? Então, LLM vem de Large Language Model, é um nome, modelo grande de linguagem, é um nome mais genérico que a gente dá para as redes neurais do tipo Transformers, que são utilizadas especificamente para problemas para inteligência artificial generativa baseada em texto, né? Para gerar texto. Basicamente é isso, tá? Hoje em dia, na verdade, os grandes modelos, eles são multimodais, né? Eles geram tanto texto, quanto eles geram imagem, quanto eles geram vídeos, ou às vezes eles são multimídias, eles geram uma dessas questões apenas, tá? Ou só vídeo, ou só imagem. A questão, gente, é que numa LLM, em primeiro lugar, ela utiliza essa arquitetura específica chamada Transformers de redes neurais e, além disso, ela é treinada para completar texto, né? Então, geralmente o que acontece é a gente dá um conjunto de palavras de uma frase e diz para ela
prever qual seria a palavra de maior probabilidade daquela frase incompleta. Então, por exemplo, numa LLM, se eu desse a semifrase, né, o trecho, a capital do Brasil ela aprenderia a predizer Brasília. Tá? Então, no lugar de predizer o dígito, ela está aprendendo a completar uma frase. Só que isso é o que a gente chama de modelo base, LLM, tá? E o que ele faz é prever, na verdade, o próximo token. Vai ver um pouquinho mais adiante qual a diferença de token e palavra. Só que vocês devem estar se perguntando, né, tá, professora, mas o ChatGPT, por exemplo, e as LLMs que eu testei, elas não apenas completam as frases que eu escrevo, mas elas respondem perguntas, escrevem dissertações inteiras. Como é que isso é possível? Bom, isso se deve a uma outra questão que a gente vai ver em seguida, que é um treinamento, que é um fine-tuning que é feito depois, tá? Mas antes disso, gente, eu preciso explicar para vocês um outro conceito que é embeddings. Então, essa representação em números que a gente faz para passar para uma rede neural, no caso dos transformers, né, do tipo de rede neural utilizada na inteligência artificial generativa, nas LLMs, a gente utiliza uma representação que é chamada de embedding, e que ela guarda um pouco de contexto dentro dela. Não é só cada palavra representa um número, mas cada palavra é representada por um número que representa o significado daquela palavra naquele contexto em que ela se encontra, certo? Então, por exemplo, palavras que têm sentido real e sentido figurativo, elas poderiam ter diferentes números, dependendo de qual os sentidos que elas estão assumindo ali, tá? Então, para entender melhor como esses modelos funcionam internamente, a gente precisa entender esse conceito de embeddings, tá? Então, os LLMs, eles não entendem palavras como nós, eles trabalham com representações matemáticas, a gente não pode passar diretamente as palavras para eles. Então, assim como a gente fez com uma imagem, que a gente transformou ela em números, pegando o valor de cada pixel, aqui também a gente tem que transformar um texto em números, tá? Então, cada palavra em números. Então, são representações matemáticas de palavras e tokens em espaços vetoriais multidimensionais, tá? Então, embeddings são essencialmente a tradução de palavras para números e especificamente para vetores de alta dimensão, tá? Então, o que significa alta dimensão? Significa que esse vetor, ele vai ter lá inúmeras colunas, ok? E cada palavra, ou token, eu já vou falar um pouquinho para vocês o que é token já no próximo slide. Então, cada token é representado por um vetor de números reais, um espaço semântico, onde palavras com significados semelhantes tendem a estar próximas uma das outras. A gente já vai ver uma imagem representando isso um pouquinho melhor para vocês, tá? Mas, gente, olha só. O que é importante é que primeiro a gente tem um processo de tokenização. Então, a gente cria um número, né, um token ID para cada palavra, ou melhor falando, para cada token de uma palavra. Tem palavras que elas são um único token e tem palavras que elas são formadas por mais de um token, tá? A gente já vai ver alguns exemplos em seguida. E daí depois a gente pega esse token e faz um processo de embedding dela baseado nas palavras que estão ao redor dela. Então, o que é um token? Token é uma unidade básica do modelo que os modelos de linguagem processam, tá? Então, aqui nessa imagem, a gente vê uma ilustração que eu acho que ajuda bastante a entender.
A palavra inteligência, geralmente, isso depende do algoritmo de tokenização utilizado, tá? Mas é geralmente uma palavra que tem um prefixo, um sufixo e, né, a sua parte principal, e por isso vai ser dividida em 3 tokens, cada token recebendo um determinado valor. Já a palavra casa, que é mais curta, não tem sufixo, geralmente vai ser representada por um único token, tá? Então, como a gente pode ver aqui, a palavra, não necessariamente as palavras representam uma palavra representada por um único token, né? Geralmente por 2 ou 3. Por isso, geralmente, a gente se fala que nesse processo de tokenização, geralmente 70 palavras, não é uma regra fixa, tá? Mas, assim, é uma orientação. Geralmente, 70 palavras equivalem a 100 tokens. A gente geralmente precisa de mais palavras do que tokens, tá? Então, a tokenização nada mais é esse processo de transformar uma palavra no token, né, e depois converter num número representando aquele token, tá? E por que a tokenização ela é importante, né? Porque ela afeta diretamente como o modelo vê texto. Então, palavras que são raras ou em outros idiomas podem ser divididas em multiple tokens, reduzindo a eficiência do modelo. Então, geralmente é importante a gente escolher um bom modelo de tokenização. E eu não sei se vocês já ouviram falar, né, dessa expressão chamada de janela de contexto, né? Então, geralmente, quando a gente contrata uma API, ou quando a gente vai utilizar o ChatGPT, ou o Claude da Anthropic, eles vêm, ou Gemini, eles têm tamanhos de janelas de contextos. E esses tamanhos de janelas de contextos, eles são dados por tokens. Tá? Então, quando a gente fala que, por exemplo, hoje em dia é mais ou menos em torno de 128 mil tokens, tá? Mas vamos dizer que uma determinada LLM que a gente estivesse utilizando, ela tivesse uma janela de contexto de 100 tokens. Isso significa que a gente só poderia passar para ela 70 palavras, tá? Isso significa que ela não conseguiria aceitar como entrada textos maiores do que 70 palavras. Isso que significa janela de contexto, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo. Professora, desculpa, eu gostaria, talvez seja uma pergunta um pouco simplória. A questão da janela de contexto não está relacionado, por exemplo, ao número de interações que eu fiz durante a interface. Por exemplo, eu inseri a informação, né, o LLM me deu a resposta, fiz uma nova interação. Essa primeira e segunda interação que foram realizadas, isso contabiliza em termos de número de token, ou é a cada nova interação que eu realizo? Não sei se eu me fiz claro. Isso, entendi. Isso é uma ótima pergunta, tá? E por isso, sempre que possível, quando a gente modificar de assunto, a gente vai criar um novo chat nessas LLMs, tá? O que acontece? Geralmente, quando a gente programa um chatbot do zero, utilizando uma LLM, né? O que a gente tem que fazer? Quando a gente quer que ele dê uma resposta que é baseada num conjunto de interações que a gente fez, numa sequência de interações que a gente fez, a gente vai copiando e colando as interações anteriores e passando para a entrada, para que ele saiba o que a gente falou anteriormente. Porque, gente, uma LLM é como se fosse... existe uma doença, não é uma doença, né? Existe um caso, não é uma doença, eu usei uma expressão correta. Existe um caso específico, né? Em que as pessoas, elas não se lembram do que aconteceu recentemente com elas, né? Às vezes ela
quando elas acordam, elas não se lembram nada do dia passado. Uma LLM é um modelo, ela funciona mais ou menos assim. É como se ela não se lembrasse de nada que ela falou contigo, que ela respondeu para ti na interação anterior. Cada entrada gera uma resposta nova. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que copiar as respostas anteriores e dar para ela, para que ela tenha toda a sequência de interações e para que a próxima resposta dela não seja baseada apenas na última pergunta, mas seja baseada na última sequência de interações. É claro, gente, a gente não sabe especificamente como é que a OpenAI implementa o ChatGPT, né? Porque o ChatGPT nada mais é do que uma interface de chat que faz perguntas para o modelo LLM GPT da OpenAI. Então, obviamente, assim, eles não devem copiar a sequência inteira de interações, porque muito rapidamente a gente atingiria o limite da janela de contexto. O que devem fazer é que eles devem criar resumos das interações anteriores. E essa é possivelmente a explicação para que, quando a gente começa, não sei se isso já aconteceu com vocês, se vocês já observaram que quando vocês vão fazendo interações numa mesma janela de chat, tá? E vocês vão fazendo perguntas, e fazendo perguntas, e fazendo perguntas, e fazendo perguntas, e ele respondendo, né? Pergunta e respondendo. Quando chega lá no final, ele já está meio que se misturando, ele já perde um pouco de precisão do que foi falado lá na primeira interação com ele. Isso se deve basicamente porque possivelmente, né? Ninguém sabe exatamente como funciona, mas possivelmente eles vão fazendo resumo das interações anteriores e com isso vai se perdendo um pouco a precisão. Consegui responder a tua pergunta? Perfeito. Sim, perfeito. Assim, gente, então, por isso, uma dica básica quando utilizar um chat baseado em LLM é: cada vez que começou um assunto novo, cria um novo chat, certo? Só usa o mesmo chat se vocês estão melhorando um mesmo texto, estão trabalhando para melhorar a compreensão de uma pergunta que vocês fizeram, e daí é importante que ele saiba o que ele já falou antes. Se não, se é um assunto novo, começa no chat, porque daí ele vai funcionar melhor por essas questões que eu estou falando para vocês, tá? Então, gente, embeddings nada mais são do que a tradução de palavras para números, né, para esses vetores de alta dimensão, né, esses vetores que têm centenas de valorzinhos, tá? E então, cada palavra token é representado por um vetor de números reais e um espaço semântico onde palavras com significados semelhantes tendem a estar mais próximas uma das outras. Para vocês entenderem o que é espaço semântico, aqui a gente está representando por um espaço bidimensional, mas o que vocês têm que pensar que são espaços n-dimensionais, onde esse n é enorme, né? Então, a gente teria não só duas arestas aqui, mas a gente teria lá centenas de arestas, tá? Então, mas aqui, por questões didáticas e visuais, porque o cérebro humano tem dificuldade de visualizar esses espaços com mais de 2 ou 3 dimensões, eu estou representando como espaço com apenas 2 dimensões, tá? Então, como vocês podem ver, o que eu estou buscando representar, gente, nessa minha representação, é que as palavras que têm significado semântico mais próximas, elas também se encontram mais próximas nesse espaço dimensional que representam as embeds, né? Esse espaço vetorial de embeds. Então, por exemplo, aqui, ó, gato, cachorro, coelho, hamster estão mais próximos, né? Porque eles são animais. Maçã, banana, laranja, morango estão mais próximos. Rei, rainha, homem, mulher estão mais próximos. E uma outra questão importante dos embeddings é que, por manter essa relação semântica,
eles permitem que a gente também faça cálculos em cima deles, né? Não apenas guardam proximidade, mas eles permitem cálculos. Então, existe um artigo em que eles verificaram que fazer o seguinte cálculo, né, com as embeddings das palavras rei, homem, mulher, então rei menos homem mais mulheres, eles chegavam ao embedding que era muito próximo do embedding de rainha. Olha que interessante, né, gente? Tá? E daí, eu não sei se vocês conseguiram observar a partir das apresentações dos colegas, mas alguns falaram de modelos de embeddings. Então, existe, assim como a gente tem os modelos de redes neurais de LLM, esses que são capazes de gerar texto, a gente tem modelos específicos que são capazes de gerar embeddings. Então, eles recebem tokens e eles geram esses vetores dimensionais, tá? Então, eles geram esses embeddings. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de modelos de embedding, né? Albert é um dos mais utilizados, mas existem vários outros, tá? Bom, e agora a gente vem numa outra parte, tá? Então, a gente fez uma pausinha para a gente entender o que é o embedding, que é a representação que é utilizada para esses LLMs. Então, pensando, né, em todas as fases, né, de processamento, de criação de uma LLM, então, primeiro a gente tem que pegar as palavras, dividir elas em token, transformar os tokens em embeddings, treinar a LLM para gerar, para completar palavras, né? Então, só que isso aqui vai dar origem ao que a gente chama de modelo base LLM. E esse modelo base LLM, ele é capaz apenas de prever o próximo token. Ele não responde perguntas, tá? Esses modelos bases, eles recebem outras denominações. Por exemplo, Foundation Model, Retraining Model, Base LLM, né, o modelo base, ou Core Model, certo? Então, eles só são capazes de prever a próxima palavra e o próximo token, tá? Mas, só que assim, gente, na verdade, assim, não é só um modelo probabilístico que prevê a próxima palavra, né? Ele tem uma representação semântica que foi aprendida internamente dentro dele, né? Então, ele captura padrões estatísticos da linguagem, ele prevê o próximo token, dado uma sequência de tokens anteriores, né? Então, por isso que sai toda uma frase que faz sentido, né? E não saem palavras soltas. Ele também é capaz de absorver conhecimento factual e procedural, né, contido nos dados de treinamento. E ele também ele é capaz de desenvolver uma representação interna de conceitos, relações e estruturas linguísticas, tá? Mas esses modelos bases, eles têm algumas limitações, que eles não são otimizados para seguir instruções específicas, ele pode gerar conteúdo tóxico, falso, prejudicial, né? Então, por exemplo, eu estava vendo uma entrevista de alguém que trabalhou no Red Team da OpenAI e que ele interagiu direto com o modelo base LLM, e ele disse que a primeira vez que ele interagiu, ele ficou assim, abismado, porque ele fez perguntas perguntas extremamente perigosas, como montar uma bomba altamente perigosa que matasse centenas de pessoas, e a LLM respondeu numa boa, com muitos detalhes para ele, né? Ela tinha, de alguma forma, adquirido aquele conhecimento, e como ela não tinha sido treinada, não tinha sido alinhada para responder apenas o que deve, de acordo com os padrões morais e éticos humanos, ela respondia o que fosse perguntado para ela. Tá? Isso é um modelo base LLM.
ok? Não possui um objetivo claro, além de completar textos de forma estatisticamente provável e baseado no conhecimento que ela tem internamente, né? E não está alinhada com valores ou preferências humanas. Então, quando a gente fala em alinhamento na inteligência artificial, a gente está falando em isso, né? Em como melhorar esses modelos para que eles estejam alinhados com nossos valores, que eles não expliquem, né, como construir uma bomba para matar centenas ou milhares de pessoas numa grande cidade do mundo, tá? Mas aí essa questão, como é que a gente chega num modelo como o ChatGPT, o modelo GPT, que é o que está por trás do ChatGPT, que responde perguntas, que está alinhado, que é agradável, que tem, né? Quase como se tivesse uma personalidade agradável de conversar, tá? Então, a gente precisa de aprendizagem por reforço. Ok, gente? Então, o que faz a aprendizagem por reforço, né? Ela, dado um modelo base, a gente utiliza esses modelos da aprendizagem por reforço, que são treinados de acordo com preferências humanas, valores humanos, para a gente treinar um outro modelo melhor, né? A gente melhorar aquele modelo, a gente fazer o que a gente chama de fine tuning do modelo base para ele ser um modelo alinhado, um modelo seguro, verdadeiro, capaz de responder perguntas, capaz de ser mais útil, tá? Então, rapidamente, o professor Anderson Ferrugem, ele falou que ele vai dar mais detalhes do que é aprendizagem por reforço para nós, mas eu vou só passar um pouquinho rapidamente para vocês, tá? Então, em primeiro lugar, a gente tem que coletar as preferências humanas. Como é que a gente faz isso? A gente dá uma série de prompts e para esses prompts o modelo gera múltiplas respostas alternativas. Aqui a gente está falando, gente, de aprendizagem por reforço com feedback humano, tá? Então, existe humano aí no meio. Daí, esses avaliadores humanos, eles classificam, eles ordenam essas várias respostas que foram dadas pela LM com base em critérios como precisão, utilidade, segurança. E isso cria um conjunto de dados de comparação pareadas. Então, a resposta A é melhor que a resposta B para esse prompt, tá? Esses dados de preferência humanas que foram gerados nessa fase 1 de coleta de dados vão ser utilizados para a gente treinar um modelo de recompensa. Nada mais é do que uma outra rede neural, que ela é capaz de dizer, olha, essa resposta está legal, essa resposta não está legal. Isso é o que a gente chama de recompensa. Na verdade, é um número para dizer essa resposta está maravilhosa, essa resposta está mais ou menos, essa resposta está bem ruim, tá? E daí a gente vai utilizar esse modelo de recompensas que foi treinado, essa rede neural, para a gente melhorar o nosso modelo base LLM, surgindo agora os modelos LLMs, tal como a gente conhece, maravilhosos, que respondem perguntas, que programam para a gente, que respondem às nossas dúvidas de programação, que nos ajudam a fazer revisões sistemáticas e assim por diante, ok? Então, só aqui para mostrar para vocês, né, como é que uma ilustração, para a gente ver mais claramente como é que funciona essa aprendizagem por reforço, o feedback humano. Então, a gente pega aquele modelo base LLM, que é só capaz de gerar a próxima resposta, passa prompt para ele e faz ele gerar várias respostas, tá? Daí os avaliadores humanos vão ranquear essas respostas em pares, e daí a gente vai dar esses dados de ranqueamento das respostas para treinar uma nova rede neural que a gente vai chamar de modelo de recompensa. E ela, sim, ela é utilizada
para melhorar a LLM. Então, a gente pega aquela LLM original que gera respostas candidatas que são passadas para o modelo de recompensa, que gera a recompensa que é retornada para a LLM original, para ela melhorar a resposta dela, tá? É assim que isso é feito. Então, a gente tem mais algo que é necessário, que é a aprendizagem por reforço. E daí a gente chega nas nossas redes neurais, né? LLM, os nossos modelos, não mais modelos bases LLMs, né? Mas as nossas LLMs finais, que são capazes de responder a pergunta: qual a capital do Brasil? A capital do Brasil é Brasília, né? Então, que a gente chega a um modelo LLM alinhado, capaz de responder perguntas. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida até aí? É muita informação, né, gente? Se isso aqui é novo para vocês, possivelmente vocês vão ter que assistir mais de uma vez para conseguir entender, ou talvez ler outras coisas. Eu vou passar ainda no final algumas dicas de canais do YouTube, de cursos, que que trazem animações, explicações mais aprofundadas ainda dessa visão geral que eu estou dando para vocês, tá? Gente, a gente tem esses LLMs, né, ou esses modelos de IA generativas, podem ser de dois tipos, né? A gente pode dar uma classificação. Eles são proprietários. Então, por exemplo, o GPT-4 da OpenAI, o Claude, o Gemini da Google, são modelos proprietários, né? Se vocês quiserem, vocês não conseguem baixar ele na máquina de vocês e rodar ele, tá? Então, eles são proprietários porque eles pertencem a determinadas empresas que oferecem uma infraestrutura para vocês utilizarem ele, ou seja, ou através da janela da interface de chat, ou através de uma API que é disponibilizada. Uma API nada mais, geralmente é uma biblioteca de código que a gente vai utilizar para conseguir acessar aquele modelo, né? Para a gente passar instruções, passar texto para aquele modelo, tá? Mas a gente tem LLMs que são open source. Então, por exemplo, a gente tem o Llama 3, o Mistral, e entre vários outros, né? O DeepSeek também, que ele é aberto. Ali, quando a gente tem um modelo aberto, a gente pode baixar, instalar na nossa máquina, instalar num determinado servidor, utilizar tranquilamente, tá? Você tem que tomar cuidado, assim, no sentido de que nós, da pesquisa, geralmente a gente não tem problema em utilizar esses modelos abertos, mas eu estava vendo algumas reportagens norte-americanas de algumas pequenas empresas, startups, que estão enfrentando alguns problemas com esses modelos abertos, porque ele é aberto até um certo ponto, né? Tu pode usar ele livremente para pesquisa, para algumas coisas, mas parece que existem nas entrelinhas algumas questões em relação a utilizá-los para treinar outros modelos, para utilizar comercialmente. Então, sempre tem que ler, né, claramente o que a empresa, como a empresa disponibiliza utilizar esses modelos, tá? Daí, geralmente, a gente vai baixar, né, a gente localmente, ou a gente vai utilizar alguma infraestrutura para facilitar a utilização desses modelos, ou o Llama, que eu já vou falar para vocês, ou bibliotecas como o LangChain para desenvolver aplicações, tá? Então, como utilizar LLMs na prática? Então, a gente começou os nossos seminários de IA generativa, a gente começou já nessa parte aqui, né? Os colegas apresentaram para vocês diretamente como utilizar na prática as diversas maneiras, que eu vou só passar por cima aqui, eu acho. E vocês vão, talvez, entender agora mais dentro desse contexto,
o que os colegas explicaram para vocês, tá? Bom, uma das formas é através de um chatbot, né? Então, o ChatGPT nada mais é do que uma interface de chatbot que acessa um modelo LLM, né? Na verdade, ele é um modelo multimodal agora, não é mais só LLM, da OpenAI, que é o GPT-4o, tá? Então, gente, GPT-4o é o nome do modelo de IA generativa da OpenAI. Agora, ChatGPT é uma interface que dá acesso para que vocês possam, uma interface baseada em chat, que se conecta a esse modelo para vocês poderem utilizar esse modelo, tá? Então, a gente tem que ter isso bem claro. Bom, a gente pode ter implementações em chatbots que são disponibilizadas pelas empresas que têm modelos proprietários, como a gente tem o Claude, da Anthropic, como a gente tem o ChatGPT da OpenAI e assim por diante, ou a gente pode também desenvolver o nosso chatzinho, tá? Aqui é só uma figurinha para mostrar para vocês. Então, o modelo lá, o GPT-4o, ele vai estar rodando lá no cluster de servidores, né? Geralmente são cidades inteiras de computadores que rodam principalmente o treinamento desses modelos, né? Os modelos executados também, mas são modelos muito grandes, tá? E a gente, claro, tem outras lá, tem o servidor do chat que vai, então, se comunicar com o servidor do modelo, fazer as perguntas e retornar as perguntas para vocês. Então, a gente tem uma interface de chat ali entre vocês e o modelo, tá? Olha só, eu só queria passar umas curiosidades, então, para vocês. O ChatGPT, como eu tinha falado, nada mais é do que uma interface na frente desse modelo, que conversa com esse modelo GPT. Atualmente, a versão é o GPT-4o, o GPT-4 Omni, o GPT-4 Omni. Ele é treinado, essa informação aqui não é muito atualizada, tá, gente? Mas eu acho que isso aumentou ainda, tá? A última vez que eu tinha, ele tinha sido treinado com 570 gigabits de dados, e isso é em torno de 300 bilhões de palavras. E, gente, olha só, ele tem 1 trilhão de parâmetros. Lembram que o nosso modelozinho ali, para reconhecer o dígito, tinha 13 mil parâmetros, 13 mil pesos? Um modelo proprietário como o GPT-4o, ele tem 1 trilhão. Vocês imaginam o tamanho, a monstruosidade que é um modelo desses, tá? Estima-se, tá, gente? A OpenAI nunca disponibilizou essa informação. E hoje em dia, a gente sabe, a grande maioria dos modelos tem uma janela de contexto de 128 mil tokens, às vezes mais, às vezes menos, dependendo do modelo, né? Existem diversas variações dos modelos também, tá? A gente pode acessar esses modelos por API. Então, API é uma sigla que significa interface de programação de aplicação. É um conjunto de definições, protocolos e ferramentas que permite a comunicação entre diferentes softwares, né? No caso, um programa de vocês e o modelo LLM, tá? Atuando como um contrato padronizado que define como os componentes de software devem interagir. E ele geralmente é disponibilizado como biblioteca de código. Então, se vocês quiserem utilizar o OpenAI para vocês fazerem um programa de vocês, que faz alguma coisa qualquer, por exemplo, vocês têm que acessar a biblioteca da OpenAI para acessar o GPT, ok? Então, a maioria, se vocês quiserem utilizar a maioria desses modelos proprietários, OpenAI, Anthropic e assim por diante, vocês têm que acessar geralmente via API deles, ou então pelo próprio chatzinho deles, tá? Gente, se for um LLM que é open source, a gente pode baixar ele e executar localmente. Então, existem ferramentas que auxiliem a gente a fazer isso, né? Uma delas é
o Olama, eu acho que era o César que tinha apresentado para a gente o Olama, né? Então, basicamente, você diz para o Olama qual modelo que você quer utilizar, modelo open source que você quer utilizar, se é o Lama, se é, enfim, um dos outros lá disponibilizados. E daí depois vocês podem fazer perguntas ali no terminal mesmo, né, do sistema operacional de vocês. Então, aqui a pessoa baixou o modelo e já saiu fazendo perguntas. É que ele está utilizando o DeepSeek. Ei, DeepSeek! Né? E daí o DeepSeek respondeu, how can I assist you today? E assim a pessoa foi interagindo ali, né, fazendo perguntas e interagindo diretamente com o modelo, tá? A gente também pode construir programas utilizando outras bibliotecas específicas, como o LangChain, a gente vai falar um pouquinho delas também. A gente pode fazer o que os colegas chamaram de RAG, tá, gente? RAG é assim, ó, quando a gente tem um conjunto enorme de textos, e a gente quer que o nosso modelo responda perguntas a partir daquele conjunto de textos, né? Então, por exemplo, vários arquivos jurídicos, por exemplo. Se esses documentos não caberem numa janela de contexto, se a quantidade de documentos for maior do que a janela de contexto, daí a gente vai utilizar RAG. Se não, a gente não vai utilizar RAG, a gente vai passar tudo para a janela de contexto, que é muito mais simples, tá? E muito mais efetivo. Mas se não, a gente tem que utilizar RAG. O que é RAG? Nada mais é do que pegar todos os arquivos, criar embeddings dele, guardar eles em bancos de dados vetoriais, que são bancos de dados que aceitam esse formato embedding, e cada vez que o usuário fazer uma pergunta, buscar qual o documento que pode responder aquela pergunta e trazer o documento, e daí a gente dá o documento para a LLM montar a resposta. Tá? Novamente, a gente só vai fazer isso porque a gente tem uma quantidade de documentos tão grandes que não cabe na nossa janela de contexto do nosso modelo, tá? E, por fim, uma outra palavra que eu queria explicar para vocês, que a gente fala muito, eu fiquei me dizendo que talvez alguns de vocês não fossem conhecer, que é fine tuning, tá? O que é fine tuning? Fine tuning é um processo de adaptação de um modelo pré-treinado para tarefas ou domínios específicos. Então, a gente vai fazer um ajuste fino dos pesos do modelo, usando dados representativos da tarefa-alvo. Então, por exemplo, a gente fez um fine tuning, aquele processo de utilizar a aprendizagem por reforço, com feedback humano no modelo base LLM, aquilo era uma espécie de fine tuning, a gente estava melhorando o modelo base LLM para ele responder perguntas, tá? Mas a gente pode fazer para outras coisas, para ele responder perguntas baseadas em texto médico, responder perguntas baseadas em textos jurídicos, ou fazer tarefas específicas, por exemplo, programar, tá? Então, o fine tuning, ele preserva o conhecimento geral adquirido no pré-treinamento pelo modelo, enquanto que ele ainda especializa o modelo, tá? Só tem que tomar bastante cuidado, porque é bem conhecido também que o modelo que passou por um processo de fine tuning, embora ele vai ficar melhor para a tarefa especializada, ele vai ficando menos eficiente para o geral, tá? Então tem que tomar um cuidadozinho. Quando usar fine tuning? Quando precisamos de comportamento consistente e específico que é difícil obter com prompts, tá? Então, por exemplo, médico, conhecimento jurídico e assim por diante, tá? Também quando a gente quer reduzir vieses ou alinhar o modelo com valores específicos, então, geralmente, os modelos, eles, como a gente viu, né, os modelos base LLM, eles sofrem um processo de fine tuning para eles serem alinhados com os valores humanos e não saírem aí dizendo como fazer uma bomba para matar milhares de pessoas, tá? Para criar uma personalidade, um estilo de resposta padronizado também é possível.
E existem alguns tipos de fine tuning, tá? Então, fine tuning supervisionado, em que a gente usa pares de entrada e saída para ensinar respostas desejadas. A gente tem aquele que eu expliquei para vocês, que é o aprendizagem por reforço com feedback humano, que é usado para melhorar os modelos bases. E a gente tem outros tipos, como, por exemplo, o LoRa. O LoRa, ele é muito utilizado quando a gente quer fazer fine tuning em LLMs, porque são modelos enormes, né? Então, em vez da gente ajustar os pesos de todo o modelo, a gente cria camadas a mais e a gente ajusta os pesos apenas daquelas camadas, tá? Porque os modelos são grandes demais e seria um processo muito dispendioso reajustar todo o modelo, né? Então, obviamente, quando a OpenAI faz o fine tuning, eles ajustam todos os pesos do modelo base original. Mas se a gente for pegar um modelo LM e a gente quiser ajustar ele, a gente vai utilizar um LoRa, porque nossas máquinas, né, mesmo que a gente tiver máquinas potentes, elas não vão aguentar fazer um ajuste integral de todos os pesos do modelo. Então, a gente vai adicionar apenas algumas camadas a mais de neurônios, essas sim, com pesos ajustados para a tarefa que a gente quer, tá? Então, só para deixar isso mais claro para vocês. Aqui alguns conceitos que eu queria mostrar para vocês, ainda mais para finalizar, então, o conceito de alucinação, né? Como vocês viram, ele é um modelo probabilístico que faz cálculos. Embora ele tenha conhecimento semântico e alinhado, ele geralmente alucina, ele inventa respostas, e geralmente essas respostas que ele inventa, cada vez menos, tá, gente? Cada vez menos. Mas ainda inventa, tá? E geralmente ele responde com um tom assim, muito confiante, né? E o que pode enganar um usuário leigo, tá? Que não entende do tema que está sendo comentado por ele. Por isso a gente tem que cuidar bastante dessa questão de LLM, principalmente com pessoas que não entendem como é que funciona. Aqui eu trouxe só uns exemplos para explicar para vocês que eu tinha pedido para ele me dar referências baseadas num determinado tema e ele inventou a maioria das referências. Então, essa questão de referências é onde eu mais vejo que os modelos alucinam. Ainda menos, né? Agora estou vendo que eles estão me dando muitas referências boas, pelo menos as mais antigas e as mais conhecidas. Mas ainda, de vez em quando, ele inventa algumas coisinhas, tá? E, gente, assim, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu vou passar algumas fontes adicionais aqui para vocês, tá? E eu vou colocar essa apresentação, o link dessa apresentação, disponível nos comentários do link do vídeo YouTube. Então, vai ficar lá para vocês conseguirem acessar. Eu vou botar todos esses links lá também para vocês, tá? Fica mais fácil acessar. Então, além do ChatGPT, que é o mais conhecido, eu, na verdade, tanto para programação quanto para geração de texto, eu prefiro o Claude da Anthropic, tá? Então, para mim, esse é o melhor chatbot, porque eu acho o modelo deles, assim, bem melhor para essas tarefas de programação e geração de texto. Mas, assim, se vocês querem um modelo para responder perguntas sobre arquivos, por exemplo, arquivos de artigos, eu usei para responder perguntas sobre documentos, regimento do meu edifício e coisas assim. Eu gosto muito do Notebook LM. Por exemplo, uma coisa que ele faz super bem é vocês criam um projeto no Notebook LM e coloquem um manual, né? O manual do carro de vocês, né? Aquela coisinha, como é que eu certo, não sei o que é no sistema multimídia do meu carro. Põe o manual, pega o PDF, põe o manual lá para ele, e daí vocês só ficam respondendo, fazendo perguntas para ele do manual. Porque não tenho paciência de estudar manual, é o meu caso, não vou mentir, ele é maravilhoso, tá? Aqui tem um curso da Udemy sobre Deep Learning que eu acho muito bom. A Coursera também, gente, tem vários cursos muito bons também de Deep Learning.
Daí, aqui, geralmente, na Udemy, vai ser uma pegada mais técnica, né? Então, assim, como é que eu implemento? Embora esse curso aqui que eu estou passando o link para vocês, ele é feito por um matemático. Então, assim, é uma das melhores explicações de descida do gradiente ou gradiente descendente que eu já vi. Muito bom mesmo, ele explica muito bem esses conceitos. E tem vários canais no YouTube, Three Blue, One Brown. Eu acho muito bacana os videozinhos animados deles para explicar vários conceitos matemáticos e de aprendizado de máquina. Tem esse aqui também, que é de vídeos animados para entender conceitos de aprendizado de máquina. Tem aqui AI by Hand, que é de um professor que ele tem mini aulas explicando vários conceitos de inteligência artificial, muito bem também. E aqui é o canal do Deep Learning AI, que é uma empresa que o Andrew Ng, esse professor de Stanford, que é um dos principais nomes da inteligência artificial, criou, né, para ensinar inteligência artificial, né, com a missão de fazer com que o maior número de pessoas aprendam os conceitos de inteligência artificial. Ele faz parcerias com várias empresas, e o que eu gosto dos cursos dele, da Deep Learning AI, dessa empresa dele, é que esses cursos são geralmente aprofundados, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista técnico. Então, um dos melhores cursos de LoRa, aquela técnica de fine tuning que eu falei para vocês, fine tuning, se encontra aqui na empresa dele, tá? Eles têm uma plataformazinha deles também, que vocês podem encontrar na web. Então, é isso, pessoal. Nossa, a gente passou um pouquinho, né? Foi 1h30, mas é que era muita coisa para explicar para vocês. E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma questão que vocês queriam perguntar. Professora, quando tu comentaste acerca do modelo ali do ChatGPT, né? Que tem o modelo base, e aí ele tem mais o modelo das preferências humanas ali, né? É o modelo, a gente chama de modelo alinhado. Aquilo dali é mais para poder correlacionar, inclusive, com o que eu trabalhei lá na minha dissertação, professora, que aí, como são muitos termos, e compreender a fundo fica um pouquinho mais complicado. Mas tinha... Isso eu posso considerar como aquela arquitetura Transformer, professora, ou não? Ou não tem nada a ver? Todos eles. O modelo alinhado, na verdade, é um modelo LLM base que sofreu um processo de retreinamento para responder perguntas, né? E sim, eles usam arquitetura Transformers, exatamente. Tá. E professora, teve algumas reportagens que saíram acerca do DeepSeek, né, principalmente da OpenAI, alegando um processo de destilamento, né, ou destilação, né? O que seria esse processo de destilação, professora? Destilação é um processo em que tu treina um modelo LLM com outro modelo LLM. Então, em vez de treinar diretamente com texto, né, pode ser um modelo LLM, outros modelos de redes neurais também. Você treina ele utilizando um outro modelo. Então, acho que, geralmente, a destilação ela vai vir no lugar melhor falando, você cria o teu modelo base LLM, e daí no lugar de fazer o fine tuning, aquele de aprendizagem por reforço com feedback humano, o que você faz é que você utiliza um outro modelo de LLM, o modelo professor para treinar um modelinho menor. Então, em primeiro lugar, você treina um modelão grandão, né, com muitos parâmetros, pela maneira normal, e daí depois você pega um modelinho, esse modelo grandão que a gente chama de professor, e você treina um outro modelo, que a gente vai chamar de aluno,
utilizando esse modelo, professor. Então, no lugar de utilizar a aprendizagem do reforço do feedback humano, você vai utilizar esse modelo, professor. Certo? Alguém que entrou que está com o microfone ligado, gente. O Anderson. Então, daí, o que acontece é que esse modelo, o aluno, ele vai ter menos parâmetros, ele vai ser mais pequeno. Eu acho que o Anderson levantou a mão porque ele queria trazer alguma explicação em relação a isso. É isso, Anderson? Oi. Eu não estou me enxergando, não sei que parte minha está sendo filmada. Só para complementar o que a senhora Patrícia está falando, imagina o seguinte, você tem um professor que tem conhecimento, é um baita, tem um cérebro pesado, e aí você pega um modelinho menor, tá? E você sabe, esse professor maior sabe qual é a entrada e saída para os pesos. Tu vai apresentar aquela entrada, você vai pegar aquela informação e vai usar esse modelo maior para treinar o menor. Com isso, o teu modelo vai ajustar a entrada, relação de entrada e saída, tá? Com menos esforço, porque quem está treinando é o cara que já está treinado, que vai destilar aquele conhecimento numa coisa mais condensada, tá? Sim, mas de forma bem genérica, tá? Só para entender o princípio básico que a Paty estava falando aí para vocês. E também não tem todo o custo relacionado ao feedback humano, né? Ao tempo e assim por diante. Não, perfeito, professor. Obrigado, Anderson, também. Gostaria de acrescentar mais alguma explicação, mais alguma coisa, por alguma parte que a gente falou aqui, Anderson? Eu estava aplicando isso. Não, acho que foi perfeito. Então, exemplo do CNN, na parte inicial, que é um salto enorme de informação que saiu do CNN, foi para lá em LLM, né? Os modelos, geralmente, quando a gente trabalha com essa parte de concatenar informação, eles têm que armazenar um pouco da história do que aconteceu antes. Então, os modelos que a gente usa de redes neurais, não é minha área, é a área da parte, eles têm que manter o contexto. O nosso grande problema antes que a gente usava memórias com ResNet, Residual Memory, né, que armazenavam o que tinha acontecido antes, e aí ele conseguia formular novas informações com a informação passada, mas isso era muito pesado. E os transformers, eles têm um mecanismo de atenção, que em cima daquele modelo base, ele consegue não só ver a árvore, mas ele monta toda a questão da floresta, porque ele lembra da floresta, né? Então, é importante ter isso em mente na hora que vocês estão avaliando os modelos, a maneira como ele aborda. O principal avanço foi contextualizar a informação. Então, mesmo que seja levantamento estatístico, não é só isso, ele leva em conta o sistema de atenção. Inclusive, eu aconselho a vocês a darem uma lida no paper original lá de Transformers, 2018, acho que ele é 2017. Ele é bem legal. Se vocês não entenderem, existem vários sites lá que pegam aquele e destroem aquele. Cortam em pedacinhos e explicam exatamente. Interessante vocês entenderem os conceitos, que é porque é exatamente o que nós estamos trabalhando. Só isso. Aqui eu passei batido, né, na questão do Transformers, eu só citei ele. E nem falei do mecanismo de atenção, né, das arquiteturas. A arquitetura dos Transformers é outro conceito que é bem explicado lá nos cursos da Deep Learning AI, se alguém tiver mais interesse em aprender. Eu não sei se eu não vi ele no teu slide. Você falou também aquele curso do MIT, que é bem legal. Aprendizado profundo. Isso, da cursingueira, também. O artigo Attention, eu acho, o UNID, eu não me lembro se o I, né? Nós. Ele foi escrito por um grupo de bom. Perdão, Anderson. Ele foi escrito por um grupo de pesquisadores da Google. Tá? Professora, a tua última fala
Para mim, travou. Não sei se os demais foi a mesma coisa. Então, ele é um artigo que foi escrito por um grupo de pesquisadores da Google. Se vocês colocarem na web Attention is all you need, vocês vão encontrar is all you need, vocês vão encontrar o artigo. Transformer, Attention is all you need, é um dos artigos mais citados que tem hoje em dia. Todo mundo que fala do mecanismo, fala de Transformer, tem que falar do mecanismo de tensão, né? Que essa questão faz o Transformer saber o que está sendo falado naturalmente. Então, a sequência, né? Então, todo mundo cita ele, deve ser um dos artigos mais citados da parte de redes neurais e redes transformers. Gente, isso! Então, eu vou parar a gravação aqui. Só vou